Quando o médico se vê diante da situação de escolher uma terapia adequada para o paciente com alto risco, com trauma ou com doença arterial coronariana, que está sendo submetido a uma cirurgia, faz-se necessário realizar as medidas de parâmetros hemodinâmicos. Uma nova tecnologia alterou a medicina, tornando-a mais ciência que arte. Obviamente, a tecnologia não substitui o toque atencioso do médico, mas permite, com o uso do catéter de artéria pulmonar, cuidar do paciente crítico de forma rápida e assertiva. Um exemplo claro é o paciente que está sendo submetido a uma cirurgia vascular ou torácica de grande porte, que apresente uma comorbidade como insuficiência cardíaca congestiva ou baixo volume de fração de ejeção. Esse paciente pode obter benefícios significativos no seu tratamento se monitorado adequadamente utilizando-se o catéter de termodiluição. O catéter de Swan-Ganz pode então, nesse momento, ser introduzido no paciente e será posicionado no lado direito do coração, monitorando assim a pressão atrial direita, a pressão ventricular direita, a pressão da artéria pulmonar e a pressão de oclusão da artéria pulmonar. Quando utilizado com o monitor apropriado, é possível medir o débito cardíaco diretamente e obter cálculos indiretos que permitem avaliar a função cardíaca, tais como resistência vascular sistêmica, resistência vascular pulmonar, índice do trabalho ventricular e pressão de perfusão coronariana. O status de oxigenação do paciente pode ser obtido medindo-se saturação venosa mista de oxigênio na via distal do catéter ou de forma contínua em catéteres com fibra óptica. Estas informações ajudam o médico a avaliar o status cardiorrespiratório do paciente, pois auxiliam no diagnóstico diferencial e na seleção da terapêutica adequada, como decidir entre o uso de vasodilatadores, diuréticos, agentes inotrópicos, vasopressores, instalação de suporte circulatório ou intervenção cirúrgica. Este vídeo mostrará a inserção de um catéter de Swan-Ganz através de um introdutor. Será também mostrado o sistema de monitoração das pressões intracardíacas, possibilitando a identificação do formato de cada onda. Existem diferentes métodos para realizar a monitoração da pressão de artéria pulmonar. Mostraremos os produtos e equipamentos mais utilizados, entre eles o transdutor de pressão descartável TrueWave, o kit introdutor Introflex, o catéter de Swan-Ganz para monitoração do débito cardíaco e da saturação venosa mista de oxigênio de forma contínua, e uma breve demonstração do equipamento Vigilance. Os materiais e equipamentos deverão estar montados antes da inserção do catéter. A via do átrio direito e pulmonar deverão ser monitoradas com o kit transdutor de pressão descartável. A terceira linha a ser monitorada, em geral, é a pressão arterial. É necessário utilizar solução hiparinizada em cada via para realizar a infusão contínua, evitando assim a obstrução das mesmas. O soro com a solução hiparinizada deverá ser colocado dentro de uma bolsa de pressurização. Os equipos e o transdutor de pressão devem ser preenchidos por gravidade lentamente com soro, para evitar a formação de bolhas nas extensões e no seu interior. Após isso, o soro deve ser colocado dentro da bolsa de pressurização, que deverá ser insuflada até 300 milímetros de mercúrio de pressão. O transdutor de pressão descartável TrueWave deve ser posicionado ao nível da região mediana do coração do paciente, para garantir que os registros de pressão durante a inserção sejam precisos. Ao utilizar um catéter para monitoração contínua da saturação venosa mista de oxigênio, como o catéter C-Combo, recomenda-se realizar a calibração in vitro da fibra óptica antes da inserção do mesmo. O conector do módulo óptico do catéter é retirado da embalagem estéreo e deverá ser conectado ao cabo óptico, conectado ao monitor Vigilance. A calibração in vitro deve ser realizada antes de lavar ou retirar o catéter da embalagem. Uma vez concluída a calibração, o catéter é removido suavemente da embalagem e pode ser colocado no campo estéreo. Deve-se tomar cuidado para não contaminar o campo com o módulo óptico não estéreo. O Edward Life Science Critical Care oferece kits com diversos componentes para atender às necessidades dos médicos durante a inserção de catéter. O exemplo dessa variedade de kits é a bandeja do introdutor Introflex, que possui proteção contra contaminação, anestésico local e seringas, agulha sobre o catéter, fio-guia, bisturi,
um dilatador afilado e uma bainha flexível do introdutor em poliuretano. O introdutor a ser utilizado depende do tamanho do catéter de Swan-Ganz. Recomenda-se o uso de um introdutor 9 French ao se utilizar o catéter C-Combo. Depois do catéter ser removido de sua embalagem estéril, o protetor de contaminação é colocado sobre o mesmo. Após isso, verifica-se a integridade do balão com uma pequena seringa de 3 ml, porém, com capacidade de insuflação limitada em 1,5 ml. Essa seringa é então conectada à válvula vermelha da via de insuflação do balão do catéter. O balão é também examinado quanto à simetria, podendo ser imerso em um pequeno recipiente de solução estéril para detectar possível vazamento de ar. As outras vias do catéter devem ser conectadas ao transdutor de pressão para serem preenchidas com solução hiparinizada estéril. Anatomicamente, existem várias vias para a passagem de um catéter até o coração. Entre elas estão a veia antecubital medial, a veia subclávia direita, a veia subclávia esquerda, a veia femoral e a veia jugular interna direita. O local mais comum de inserção é através da veia jugular interna direita, devido à fácil identificação e fácil acesso por proporcionar um caminho direto durante a passagem ao lado direito do coração. Neste vídeo será mostrado a passagem do catéter de Swan-Ganz através da veia jugular interna direita. Serão mostrados também os outros pontos que podem ser utilizados, como por exemplo a veia subclávia. O local de punção será determinado pelo médico e dependerá da técnica escolhida e da anatomia do paciente. Na prática, o paciente é colocado em posição de Trendelenburg de 10 a 20 graus. Faça a rotação lateral da cabeça para a esquerda, afastando-a do sítio de punção à direita. O médico posiciona-se junto à cabeceira do leito do paciente e procura identificar as referências anatômicas para a punção. Essas referências são as bordas do músculo esternocleidomastoideo, a clavícula e a veia jugular externa. A veia jugular interna situa-se na metade lateral do triângulo, parcialmente coberta pelo músculo. A artéria carótida comum situa-se posterior e medialmente à veia jugular interna. Com a escolha dessa via de acesso, raramente punciona-se a carótida acidentalmente. As pessoas deverão utilizar gorro e máscaras. O médico deve usar roupa, máscara e luvas estéreis que deverão ser colocados antes do procedimento habitual de escovação das mãos. O anestésico é preparado e as seringas preenchidas. É utilizada uma agulha de calibre 25 gauge para anestesiar os tecidos no ápice do triângulo, onde faz-se um botão sob a pele com o anestésico. Existem várias técnicas para localizar o vaso. A preferência quanto ao manuseio da agulha utilizada nessa etapa do procedimento depende do médico. Sobre o local da inserção é colocado os campos cirúrgicos. É aconselhável utilizar campos cirúrgicos grandes durante a inserção por causa do comprimento do catéter. Após isso, a unidade agulha-catéter é preparada. Uma vez definido o triângulo, a veia jugular interna pode ser acessada por uma punção com a agulha no ápice do triângulo. A agulha é apontada em direção à inserção da cabeça lateral do músculo esternocleidomastoideo a um ângulo de 45 a 60 graus e em direção ao mamilo ipsilateral. É importante localizar a veia jugular interna com uma agulha de 22 gauges, aspirando sangue para certificar-se do posicionamento correto da mesma, antes de ir adiante com o catéter sobre a agulha 18 gauges. Caso ocorra punção da artéria carótida acidentalmente, a agulha deve ser retirada e deve ser aplicada uma pressão direta sobre o local antes de serem feitas novas tentativas de punção. Depois de ter sido identificada a veia jugular interna, é então usado um catéter sobre a agulha 18 gauges, reposicionando o mesmo na veia jugular interna. Em geral, é necessário uma certa pressão para fazer a agulha avançar através da pele e da fáscia cervical. Depois da agulha ter sido removida do interior do catéter, o sangue deve ser livremente aspirado da veia antes de prosseguir para a próxima etapa.
Um método de confirmar o posicionamento dentro da veia jugular é conectar uma extensão de tubo ao catéter. O sangue encherá o tubo. Segure o tubo em posição vertical e observe se existem flutuações. Se o nível de sangue cair, o catéter estará na veia jugular. Se forem observadas pulsações ou se o nível do sangue no tubo não abaixar, o catéter terá sido posicionado na artéria carótida acidentalmente. Um fio guia flexível é passado pelo catéter no interior do vaso. O fio guia permite ao médico manuseá-lo com somente uma mão. Certifique-se de avançar primeiro a ponta em J flexível fio guia. Após a inserção, o catéter de 18 gauges é retirado e o fio guia é mantido no interior do vaso. O ponto de inserção é alargado com uma lâmina de bisturi número 11 para facilitar a passagem do dilatador. O dilatador e o introdutor serão então introduzidos dentro do fio guia, sendo posicionados no interior do vaso. A mão do médico deve trabalhar próximo à pele para evitar que o dilatador se dobre. A bainha do introdutor é então introduzida sobre a pele com um ligeiro movimento de torção. O fio guia e o dilatador são removidos, deixando o introdutor na veia. Conecte uma seringa ou um equipo de soro no injetor lateral do introdutor. Fixe o introdutor à pele por meio de suturas. Agora, a bainha do introdutor se torna o guia para a introdução do catéter de Swan-Ganz. A ponta do catéter de Swan-Ganz é introduzida através da bainha. O catéter é suavemente introduzido para dentro da veia jugular interna em direção ao átrio direito. Quando estiver inserido 15 a 20 centímetros do catéter, a ponta do mesmo estará próxima à junção do átrio direito e da veia cava superior. Neste ponto, insufle o balão até a capacidade recomendada. É importante que o balão seja inteiramente insuflado para posicionar corretamente o catéter. Trave a válvula da via do balonete na posição fechada, liberando as mãos para continuar a passagem do catéter. A seringa é conectada na via do balonete para evitar injeção acidental de líquido no balão. O eletrocardiograma do paciente deverá ser monitorado durante todo o procedimento da inserção. Não há necessidade de fluoroscopia para realizar a inserção do catéter de Swan-Ganz, pois a passagem é guiada pelos valores pressóricos e pelas curvas de cada câmara cardíaca visualizadas no monitor. A observação das curvas e as marcações centimétricas do catéter ajudam o clínico a identificar o posicionamento do catéter na artéria pulmonar. Quando a ponta do catéter estiver próximo ao átrio direito, aparecerá no monitor uma forma de onda de pressão característica. Isso indica que a ponta do catéter encontra-se dentro do coração ou dos grandes vasos. Ao atingir o átrio direito, a pressão média registrada será de aproximadamente 4 milímetros de mercúrio de pressão. Quando o catéter estiver passando do átrio direito ao ventrículo direito, aparecerá no monitor uma forma de onda característica de pressão ventricular direita. A pressão sistólica do ventrículo direito é de cerca de 25 a 30 milímetros de mercúrio de pressão, e a pressão diastólica é de aproximadamente 0 a 8. Agentes antirrítmicos e equipamentos para reanimação devem estar sempre disponíveis, pois podem ocorrer contrações ventriculares prematuras durante a passagem do catéter pelo ventrículo direito. A curva de pressão da artéria pulmonar será observada assim que a ponta do catéter passar através da válvula pulmonar. Observa-se um detalhe na curva chamado nó dicrótico, causado pelo fechamento da válvula pulmonar. As pressões sistólicas na artéria pulmonar são praticamente iguais às do ventrículo direito, de 25 a 30 milímetros de mercúrio. Porém, a pressão diastólica será maior na artéria pulmonar, medindo entre 10 a 15 milímetros de mercúrio. Portanto, durante a inserção do catéter, é útil observar as pressões diastólicas para assegurar-se que o catéter avançou do ventrículo direito para a artéria pulmonar. Quando a ponta do catéter atingir a posição encunhada, o formato da onda irá mudar. O formato é parecido com a curva do átrio direito, porém, o valor médio da pressão obtido será de 6 a 12 milímetros de mercúrio. Neste momento, o balão deverá ser esvaziado. Destrave a válvula da via do balão e desconecte a seringa para que o ar seja expelido passivamente. As insuflações deverão ser intermitentes e não demoradas.
Após a inserção do catéter, o mesmo se aquece até a temperatura do corpo e se torna maleável, podendo assim migrar com o fluxo sanguíneo, posicionando-se na porção distal da artéria pulmonar. Se isto acontecer, aparecerá uma forma de onda de pressão contínua em cunha. Para manter a ponta do catéter em um ramo principal da artéria pulmonar, deve-se passar o catéter com o balão totalmente insuflado em 1,5 ml de ar, observando-se assim um traçado em cunha apropriado. Uma vez observado o traçado apropriado, desconecte a seringa e deixe que o balão desinsufle passivamente. Após a passagem do catéter, deve-se tracioná-lo lentamente em 1 a 2 centímetros, evitando assim a formação de alça. Quando o catéter estiver na posição correta, o protetor contra a contaminação é deslocado até o comprimento desejado do catéter e conectado à extremidade do introdutor. Quando estiver sendo usado o catéter Sicombo e o monitor Vigilance, a monitoração da saturação venosa mista de oxigênio pode ser obtida pressionando-se o botão SVO2. Assim que a tecla Start CCO for pressionada, o monitor começará a medir o débito cardíaco contínuo. É comum verificar a posição do catéter por meio de fluoroscopia ou radiografia torácica após o término da inserção. Poderão ocorrer complicações inerentes ao procedimento de colocação de um catéter central. Porém, a ocorrência dessas complicações diminui à medida que o médico aumenta a sua experiência na inserção desse tipo de catéter. As complicações associadas à inserção do catéter incluem a formação de alça ou nó. Suspeita-se sobre a formação de alça quando, depois de se avançar 20 a 30 centímetros do catéter, ainda aparece no monitor uma curva característica de átrio direito. Ou, quando depois de ter avançado 30 a 40 centímetros, a curva de pressão ventricular direita não mudar para a curva de artéria pulmonar. O balão deve ser desinsuflado e o catéter retirado cuidadosamente. Para inserir o catéter novamente, o balão deve ser insuflado para direcionar a passagem. Embora o catéter de Swan-Ganz seja um dispositivo de monitoração seguro, poderão ocorrer complicações como ruptura do balão, migração do catéter, ruptura da artéria pulmonar, arritmias ventriculares e bacteremia. Existe um potencial para ocorrência de embolia gasosa caso ocorra a ruptura do balão quando se usa ar para insuflá-lo. Normalmente, o vazamento de 1 a 1,5 ml de ar na circulação pulmonar não acarreta consequências adversas. Uma vez confirmada a ruptura do balão, o mesmo não deve ser mais utilizado. A pressão arterial pulmonar ainda poderá ser monitorada, embora não se possa mais obter a pressão em cunha. Para a maioria dos pacientes, a pressão diastólica da artéria pulmonar apresenta uma correlação próxima com a pressão em cunha. Na ocorrência de um shunt da direita para a esquerda, como um defeito septal, deve-se usar dióxido de carbono como meio de insuflação do balão. O balão nunca deverá ser insuflado ao se observar uma forma de onda contínua em cunha, pois poderá resultar em ruptura da artéria pulmonar e hemorragia subsequente. O traçado em cunha poderá ser obtido através da insuflação total ou quase total do balonete. É necessário observar se a ponta do catéter não retornou ao ventrículo direito, pois isso poderá produzir arritmias. Se isto ocorrer, basta insuflar o balão para que ele flutue de volta à artéria pulmonar. Com precauções assépticas no local de inserção, o catéter é geralmente deixado no local por até 72 horas. Após esse período, aumenta-se a possibilidade de embolia trombólica, infecção e complicações. A duração do cateterismo deve ser limitada ao tempo mínimo necessário para determinar o status cardiovascular do paciente e guiar a terapêutica. Com a experiência, o catéter de Swan-Ganz pode ser inserido com rapidez e segurança. Resumindo então a técnica de inserção. Prepare o catéter de Swan-Ganz. Teste o balão. Passe o catéter através da bainha do introdutor. Lave as pias proximal e distal. Anestesie o local de punção com uma agulha 25 gauges. Aspire sangue com uma agulha 18 gauges para identificar a veia jugular interna. Reposicione o catéter sobre a agulha 18 gauges no vaso. Remova a agulha. Passe o fio guia pelo catéter na luz do vaso.
Remova o catéter deixando o fio-guia no lugar. Alargue o local de punção usando o bisturi. Passe o dilatador e a bainha através do fio-guia. Remova o fio-guia e o dilatador. Passe o catéter de Swan-Ganz através da bainha do introdutor. Quando a ponta do catéter estiver próximo ao átrio direito, insufle o balão e, ao mesmo tempo em que estiver monitorando continuamente o eletrocardiograma e as formas de onda de pressão, avance o catéter até uma posição em cunha. Deixe que o balão desinsufle passivamente e fique atento ao formato da curva de pressão que deverá ser da artéria pulmonar. A experiência clínica mostra que o catéter de Swan-Ganz é um meio confiável de coletar informações fisiológicas que podem servir como um guia indispensável para o diagnóstico clínico e gerenciamento terapêutico. A Edwards Critical Care oferece uma variedade de materiais de treinamento que auxiliam na formação do clínico. O Guia Rápido de Assistência Cardiopulmonar é um exemplo de material educacional. Tentamos sempre obter um equilíbrio entre riscos e benefícios para os nossos pacientes. O conhecimento e o aprendizado são a chave para sermos capazes de fazer isso. Maximizar os benefícios e, ao mesmo tempo, minimizar os riscos aos nossos pacientes. O conhecimento e o aprendizado são a chave para usarmos a tecnologia com o máximo de eficácia. O acesso venoso central pode ser obtido com o uso de vários dispositivos para as diversas abordagens anatômicas, tais como a veia jugular interna direita, subclávia e femoral. O dispositivo a ser utilizado e o local da punção será determinado pela necessidade específica da monitoração de cada paciente. Um catéter venoso central pode ser utilizado para infundir fluidos a um fluxo rápido ou para monitorar a pressão venosa central. A Edwards possui catéteres monolumen, duplo lumen ou triplo lumen em forma de kits com inclusão de vários componentes para auxiliar a inserção do catéter. A inserção através da veia subclávia com a utilização da abordagem infraclavicular inclui as seguintes etapas. Junte o material em um campo estéril. Posicione o paciente em posição de Trendelenburg. Posicione-se perto da cabeceira do leito e vire a cabeça do paciente ao lado oposto ao que irá ser puncionado. Pode-se usar a subclávia direita ou a esquerda. Prepare a área e anestesie o local de punção. Puncione a pele na junção dos terços medial e intermediário da clavícula. A agulha é inserida sobre a clavícula paralelamente ao plano frontal ou horizontal e direcionada para o chanfro externo. A profundidade da agulha é de aproximadamente 3 a 5 centímetros, dependendo do tamanho do paciente. Evite a inserção da agulha abaixo do plano frontal, já que isso aumenta o risco de pneumotórax. Quando o vaso é puncionado, a técnica de inserção é semelhante à da inserção de um introdutor. Assim que houver aspiração de sangue venoso, remova a agulha e a seringa, deixando o catéter no lugar. Insira o fio-guia através do catéter. Faça uma incisão horizontal no ponto de inserção com bisturi de lâmina 11. Passe o dilatador através do fio-guia para alargar ainda mais o local. Remova o dilatador deixando o fio-guia no lugar. Avance o catéter venoso central através do fio-guia. Faça um ligeiro movimento de torção à medida que o catéter for sendo avançado. Quando são usados catéteres de várias luzes, a luz distal será colocada sobre o fio-guia. Remova o fio-guia e certifique-se que é possível aspirar livremente o sangue venoso através da luz distal. As seringas podem ser usadas para aspirar o ar porventura presente antes de serem conectadas a um sistema de lavagem ou soluções intravenosas. Faça um curativo no local de acordo com as normas de seu hospital. A Edwards Critical Care tem uma ampla variedade de produtos para o acesso venoso central, bandejas e kits de introdutor e catéteres arteriais pulmonares. Para obter maiores informações sobre as linhas de produtos e as indicações de uso, entre em contato com seu representante local da Edwards Life Sciences.